Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar o assunto sobre algoritmos, certo? E vamos ver como é o seu funcionamento, como é que os algoritmos funcionam, certo? E para isso, de início, nós vamos falar um pouco a respeito dos fluxogramas. Bem, gente, os fluxogramas, certo? Nada mais é do que uma representação gráfica da sequência de passos a serem seguidos através de símbolos geométricos, representando assim a estrutura de um algoritmo. Porque assim, os algoritmos eles possuem início, meio e fim, certo? E nesse meio existem todos os processos e as operações de decisões que são feitas, certo? Para que chegue-se ao fim, certo? E o fluxograma, ele ajuda a compreender todos esses processos, certo? Aqui nós temos três elementos que fazem parte dos fluxogramas. Esse primeiro símbolo, certo? Ele é o início e o final do fluxograma, ele representa quando o fluxograma começa e quando o fluxograma termina, certo? O outro, que é esse aqui, né? Parece um retângulo cortado, certo? Nele, no caso, coloca-se operações de entrada, certo? Quais são as variáveis que eu vou precisar, certo? No caso dos algoritmos de busca, qual é a chave que eu vou receber para procurar? Qual é a informação que eu vou procurar? Então, tudo isso é inserida nesse tipo de figura geométrica, certo? Que são as entradas de dados. Nesse outro, são as operações de saída, tipo, o que é que meu sistema vai, o que é que meu algoritmo vai dar como saída, certo? Que é o resultado, né? O resultado final. Então, as saídas, elas ficam neste terceiro elemento, que no caso é como se fosse um retângulo, e embaixo é como se fosse uma ondinha, certo? Esse é o formato da figura geométrica que eu represento as saídas, certo? Continuando com a estrutura do fluxograma, certo? Nós temos mais duas estruturas, que é o retângulo e o losango. O retângulo, ele serve sempre que eu quero colocar alguma operação de atribuição. Então, durante a execução do meu algoritmo, certo? Eu quero atribuir um valor a certa variável, eu quero alterar o valor de uma variável, eu coloco essas operações sempre dentro de um retângulo, certo? Então, o retângulo, ele serve para a gente fazer essas alterações de valores, no caso, essas atribuições de valores, certo? A variáveis, dentro do fluxograma. Outra estrutura que é muito importante e muito utilizada é essa estrutura aqui do losango, certo? Elas são estruturas de decisões, certo? Então, sempre que eu quero fazer uma decisão dentro do meu algoritmo, eu utilizo essa estrutura, certo? Por exemplo, se eu não sei se alguma coisa é verdadeira ou falsa, mas se for verdadeira, ela vai fazer aquilo, se for falsa, ela vai seguir outro rumo, certo? Então, eu utilizo essa estrutura de decisão para que ela tome essa decisão. Por exemplo, se um número é maior que o outro e eu não sei, né? Mas o algoritmo ele vai ter que saber isso na hora, porque ele que vai estar recebendo as entradas. Então, essa estrutura de decisão, ela serve exatamente para isso. Se essa informação for verdadeira, eu vou seguir um caminho. Se ela for falsa, eu vou seguir outro caminho, certo? Então, ela é bastante utilizada para a gente fazer as decisões dentro do nosso algoritmo, certo? E assim, essas estruturas que eu apresentei, no algoritmo, elas não ficam soltas, certo? Elas ficam ligadas por linhas ou por setinhas, no caso das estruturas de decisão, certo? Para indicar, quando eu saio de tal bloco, eu vou para outro bloco, quando eu sair daquele, eu vou seguir para esse outro, e assim por diante, certo? Aqui nós temos um exemplo de fluxograma, certo? Esse fluxograma, ele recebe como entrada três números naturais e o que ele deve retornar é qual desses três números que entraram, né, são os maiores, é o maior no caso, certo? Então, observem, ó, eu tenho o início do fluxograma, certo? Que é esse aqui. Eu estou recebendo três variáveis,
usei o losangozinho cortado, que é o recebimento de variáveis, que é a variável A, B e C. Aqui nós temos uma decisão, certo, a ser tomada. Se A for maior que B e A for maior ou igual a C, certo? Se essas informações forem verdadeiras, eu desço aqui, ó, nessa setinha que está marcada com um V, certo? Se não, se ela for falsa, eu vou para o outro lado. Aí vamos ver aqui o verdadeiro, ó. Se for verdadeiro, A ou vai ser maior ou igual a B e a C. Então, eu vou retornar como saída o valor de A, certo? Caso essa informação seja falsa, ou seja, A não seja maior ou igual a B e não seja maior ou igual a C, eu vou para esse outro losango aqui, certo? E o que é que diz esse losango? Se B for maior ou igual a C, certo? Eu vou retornar B, se isso for verdadeiro, certo? Caso seja falso, C vai ser o menor de todos, o maior de todos, certo? E aí eu irei retornar C, certo? Então, olha, no primeiro caso aqui, no primeiro se, a gente verifica se A é o maior. Se A não for maior, eu vou para o segundo losango, certo? E verifica se B é o maior. Se B for o maior, eu retorno B. Como B não é o maior, eu vou retornar C, porque eu já sei que A não é o maior, certo? Nesse caso aqui. E a saída, no caso, ou A, ou B, ou C, vão para o fim e termina, certo? Então, aqui é um exemplo bem prático de como é que são utilizadas aquelas estruturas no algoritmo, certo? Bem, gente, obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado, certo? E até a próxima aula.